Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. E sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PRF, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: com relação a gerenciamento de informações e aplicativos para a segurança, julgue os itens subsequentes. As verificações de antivírus em um arquivo ocorrem com base na comparação entre o nome do arquivo e o banco de dados de vacinas, visto que os antivírus não possuem recursos para analisar o conteúdo dos arquivos. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando a gente fala sobre os programas antivírus, também conhecidos como anti-malware, que são capazes de verificar a existência de vírus de computador ou de outros programas maliciosos chamados de malware, e também possuem a capacidade, muitas vezes, de remover esses vírus e remover também esses tipos de malware. Por isso são chamados de antivírus ou anti-malware. Esses sistemas, eles possuem algumas técnicas para a detecção dos vírus de computador ou dos malware. Como é que são essas técnicas? Uma delas a gente chama de técnica por assinatura e a outra técnica a gente costuma chamar de técnica de detecção por heurística. Na técnica por assinatura, pessoal, através de diversas atualizações e constantes atualizações das assinaturas, os antivírus eles passam a detectar os vírus ou os tipos de malware que são conhecidos no mercado, que estão justamente incluídos na lista de assinaturas. Contudo, esse procedimento da detecção por assinatura, ele não vai garantir a detecção de novos tipos de vírus de computador que foram criados, por exemplo, agora ou nos últimos dias. E aí que os antivírus usam uma outra técnica de detecção que é chamada de heurística, onde eles são capazes de detectar um vírus ou um malware ainda desconhecido, ao qual ele não tem a assinatura daquele vírus ou daquele malware. E como é que ele consegue detectar um vírus se ele ainda não conhece aquele vírus, um malware se ele ainda não conhece aquele malware? É justamente por meio da ação ou do comportamento anômalo, isto é, do comportamento estranho daquele vírus ou daquele malware no sistema. E aí, de acordo com esse comportamento anômalo, estranho, esquisito, é que ele consegue detectar que aquilo é um possível vírus, que aquilo é um possível malware. Isso a gente chama de técnica de detecção por heurística. Então, quando a gente volta na questão aqui, pessoal, ela dizia: as verificações de antivírus em um arquivo ocorrem com base na comparação entre o nome do arquivo e o banco de dados de vacinas. O banco de dados de vacinas é basicamente o banco de dados com as assinaturas que estão atualizadas no teu sistema. A assinatura é a capacidade que o antivírus tem de verificar uma parte do código daquele programa para descobrir se encontra a parte que identifica que aquilo é um vírus ou que aquilo é um malware. Isso é assinatura. Então, quando ele diz assim, os antivírus eles comparam o nome do arquivo com o banco de dados de vacina, não, pessoal, não é o nome que importa para o sistema antivírus para descobrir se aquilo é um vírus ou não, e sim a assinatura daquele programa. Quer dizer que se tem uma parte de um código que é identificado como um código malicioso conhecido, isso é a capacidade de detectar por assinatura, e não de acordo com o nome do arquivo e o banco de dados de vacina. Mas além disso, ele ainda pode verificar o comportamento anômalo numa técnica que a gente conhece como heurística. E aí a questão erra, e eu já vou marcar como errada, porque ela diz: ocorrem com base na comparação entre o nome do arquivo e banco de dados de vacina, o que já está errado. A comparação não é no nome do arquivo, a comparação é no código do arquivo. Se no código tem aquela assinatura daquele vírus. Aí tem mais erros, porque a questão ainda diz assim: visto que os antivírus não possuem recursos para analisar o conteúdo dos arquivos. Errado, porque os antivírus podem verificar o conteúdo dos arquivos tanto usando a técnica da assinatura, que é quando ele verifica uma parte do código do arquivo para descobrir se lá tem aquele vírus ou aquele malware, mas também ele pode detectar pelo comportamento anômalo no sistema daquele programa, o que nós vamos chamar de técnica por heurística. Então, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, essa questão está completamente errada
por aquilo que acabamos de verificar aqui nesta aula. Certo, pessoal? Mais uma questão aí interessante sobre segurança da informação resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!